Estamos iniciando o terceiro podcast da Rede Consultoria, com o objetivo de trazer muita informação, trazer pessoas aqui que realmente influenciam e fazem coisas boas no mercado de segurança. Hoje, meu convidado, mais do que especial, é o Alexandre Annunziato, um CEO da Neobetel, que ele vai se apresentar, vai poder falar um pouquinho da sua história, da história da empresa, e com certeza hoje vai ser um grande dia aqui para nós, mais uma dessas tantas séries que nós teremos daqui para frente. Alexandre, muito obrigado por aceitar meu convite, obrigado pela honra de estar aqui com a gente. Você sabe quanto a gente tem vocês como um grande parceiro. Oi, Carlos, boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de estar junto com você, um profissional que eu e toda a empresa que a gente administra hoje gosta e principalmente respeita. Já fizemos alguns bons negócios e mais do que isso, a gente já há algum tempo, a gente já está fazendo o bem, já está cumprindo nossa obrigação como prevencionista aí, com alguns projetos muito importantes. Pediu para falar um pouquinho de mim? Oh, maior prazer. Então, eu sou o Alexandre Annunziato, que milito esse ano vai fazer 28 anos no mercado de EPIs. Sou engenheiro mecânico, tenho MBA em gestão empresarial e estou no mercado de EPIs, como falei há pouco, há 28 anos. Comecei do lado da mesa do fabricante, então trabalhei na Vic, Calçados de Segurança, em 1995. Carlos Caridade, Carlos Vic Caridade. Conheci. Seu Marcos Calzini. Qualquer dia, se você me der o prazer, eu vim aqui falar só de como é que eu entrei no ramo, que foi uma coisa muito, muito gozada, mas é longo. Mas pra você ter uma ideia, sim, eu trabalhava na época, eu era muito jovem, né? Eu tô com 50 anos, né? Então eu tinha 22... Continua muito jovem. Obrigado, mas eu tava com 22 anos na época, estava no momento de transição, que eu tinha acabado a engenharia e gerenciava uma empresa de conectores, a linha eletroeletrônica. E eu estava num barzinho no bairro que eu morava. Por uma coincidência, conheci o filho do dono do bar. E papo vai, papo vem, o que você faz? Eu falei, estou em transição e tal. O cara gostou muito de mim e falou, pô, meu pai tem uma empresa de calçado de segurança. E aí eu fiz a pergunta que mudou minha vida. Eu falei, mas isso vende? Eu não sabia nem o que era. E vi que vendia, hein? Vendia, foi pioneira no mercado de bidensidade no Brasil. Hoje o tão famoso solar. Zona Leste, né? Começou no bairro da Penha. Isso mesmo. No bairro da Penha, rua 2 de Janeiro. E tinha mudado há pouco tempo a unidade Fabril para Itaiandu, no sul de Minas. Certo, né? Verdade. E aí fiquei ali um bom tempo, na Vic. Depois fui contratado pela Bracol, né? Famosa Bracol, BSB, que na época, que hoje ainda faz parte do grupo Bertin, né? Sim. Trabalhei um bom tempo. Depois tive uma experiência em um distribuidor, 4 anos na direção também desse distribuidor. Fizemos um projeto bem bacana, bem positivo, crescemos bastante. Voltei para a Bracol, aí como diretor da marca Bracol, depois Fujivara, que é do mesmo grupo. E agora estou há 7 anos na Neobetel, uma empresa também muito jovem, uma empresa de 20 anos de existência, de um jovem, do Oswaldo Neto, que fez 42 anos. Está fazendo 42 anos hoje. Hoje é aniversário dele. Então, Netão, parabéns para você, muitas felicidades. Já te liguei de manhã, é verdade. Mas agora... Ao vivo no nosso podcast. Muitas felicidades, é um cara espetacular, não precisa falar do Neto. É verdade. Tem um projeto maravilhoso, mas até 2014 muito focado, na verdade mais 90% focado em construção civil de grande porte, né? Então, através do esforço dele, da equipe dele ali, tiveram um destaque muito grande, mas não precisa falar o que aconteceu depois de 2014, com Lava Jato e tudo mais. Então, em 2016, quis o destino que nós nos encontrássemos no evento de lançamento do centro de treinamento do Paulo da Atenas, que é um amigo meu de muito tempo. Pra você ter uma ideia, o Paulo Casarim, não sei se você sabe, o Paulo Casarim foi representante da Vic, trabalhou na minha equipe de representantes, foi revendedor de produtos. Lá no Bruno. Da Tibru. Então, assim, nós temos uma... Hoje ele é padrinho da minha filha. Sim, sim. Temos uma amizade aí de muito tempo. Eu me sinto padrinho dos 2 filhos dele.
né? Felipe, Luiz Fernando. São pessoas meninos maravilhosas. Bem, gente muito, família, Andréia, toda sempre que pode estar junto. A Andréia lá em casa e a Dedé. Certo. Né? Então a gente tem um carinho muito especial por eles. É verdade. E aí nos reencontramos. Eu já via, enquanto eu estava na direção lá da Fujivara, eu atendi o Oswaldo Neto, que a Betel na época era um dos grandes revendedores ali da marca. E aí nos encontramos, eu também estava num período mais ou menos de transição e tal. Pô, tô mudando, a Lava Jato veio, caiu bastante meu faturamento, tô querendo mudar o rumo do meu negócio. Começamos a conversar, eu naquele momento eu estava pensando em tocar uma consultoria, fechei com ele 5 meses, de 1º de agosto, agora vai fazer 7 anos isso. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu fico de agosto a novembro, vou conhecendo o teu negócio, vou conhecendo a empresa, o potencial, você também vai me conhecendo e nós vamos desenhando alguma coisa. Se der certo a gente conversa. E eu fiquei lá. Eu morava em São Paulo, né? Jacareí, um dia matriz muito próximo, então 40 minutos eu estava lá. Então eu ia todo dia e voltava, fiquei nos 4 meses, eu vi uma capacidade de crescimento ali muito latente. A empresa tem um DNA, tem uma cultura que tinha tudo para explodir. Existia uma latência ali muito grande. E eu tinha algumas ideias e eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar a proposta, ele me fez uma proposta, vamos aceitar. 2 de janeiro de 2017, eu assumo, na época, a direção comercial da Neobetel, com a missão aí de partir para novos mercados, novos segmentos, aumentar a linha de produtos e serviços e começar o projeto de gestão profissional do negócio. Sim. E aí agora, dia 1º de agosto, agora faz então 7 anos, a gente conseguiu, graças a Deus, e ao trabalho de uma equipe espetacular da Neobetel. Eu canso de falar que os profissionais que trabalham comigo lá, eles são os grandes responsáveis por tudo que acontece, porque, Carlos, eu vou te falar, eu nunca vi na minha vida profissional um time tão disposto, um time tão comprometido. Eu converso muito com o Oswaldo Neto sobre isso, e ele conseguiu imprimir na empresa um DNA de, primeiro, transparência. É valor principal, se você pegar os valores ali nossos, é valor principal, transparência, 360 graus, então, entre nós colaboradores, com os clientes, com os parceiros comerciais, você é prova disso, a gente preza muito essa questão de transparência. O Neto sempre fala pra gente, olha, pode ser a pior notícia do mundo, eu quero saber, e a gente é assim com todo mundo, então doa que doer, vamos falar a verdade, porque a gente só todo dia tem uma prova que esse é o melhor caminho. E a gente vem conquistando um espaço e vem aí buscando parcerias que possam crescer ainda mais. Esse é um resumo rápido aí. E é um belo resumo, porque você vê, em 2018, que eu estava tentando buscar aqui, você está falando, em que momento se cruzou o caminho das nossas empresas? No primeiro momento ela se cruzou através da Bergo. Isso. E hoje a gente está com a rede com vocês em parceria. Se alguém perguntar hoje para alguém, assim, numa empresa, você faz parceria? A maioria das pessoas não querem parceria, você sabe disso. Eu fui muito questionado na época da parceria com vocês, mas por que nós estamos fazendo parceria com uma empresa se talvez vai dificultar em algum momento a nossa chegada ao cliente, seja por uma questão comercial, por algum motivo, isso pode ser uma barreira. E eu sempre dizia o seguinte, ao longo dessa nossa carreira, como você falou, 28 anos de mercado, eu em 2026 eu completo 50 anos de mercado. Nossa. Porque foi em 76 que eu entrei na Protein. Então a gente vai completar um ciclo muito interessante, né? Que realmente não é fácil passar por tantas fases, onde a segurança evoluiu demais e se você também não tomasse o cuidado, ficaria para trás rapidamente. Como grandes ficaram, né, Carlos? Grandes ficaram. E aí tem algumas coisas que hoje eu fiz o caderninho aqui, da outra vez eu não fiz, mas eu quis anotar porque são tantas coisas importantes que você falou e às vezes a gente vai deixando na conversa, é tão produtiva, né? Mas, por exemplo, a nossa parceria, ela deixou uma coisa muito boa para nós. Por quê? Você falou do DNA de vocês. A transparência. Eu não consigo fazer negócio com alguém que eu tenho que escrever.
Eu não gosto de contrato, eu não sou o cara do contrato. Me questionam, eu como gestor de empresa, eu fiquei 13 anos na Bergo, graças a Deus tive muita autonomia, mas sempre fui questionado por que eu não fazia as pessoas assinar nada. E eu sempre dizia, o dia que tiver que assinar alguma coisa, é o dia de parar. Então eu procuro trabalhar olhando olho no olho, como nós estamos aqui, e você vai sempre dar às pessoas uma oportunidade. Delas entenderem que você está ali por um propósito que é comum, não individual. O individual não funciona. Então, eu fiquei muito tranquilo quando conheci você na FISP, quando o Paulo me apresentou. Você falou do Paulo, que hoje é um grande amigo da gente. Toda vez que venho para São Paulo, e amanhã com certeza eu vou lá fazer a minha visita que eu faço mensal, porque são pessoas do bem também, pessoas que somam, que agregam, muito fora de falar de negócios, lucro. Quando eu vou encontrar com o Paulo e os filhos dele, a família, a gente na verdade vai ver se um está bem, se o outro está bem, se você está bem com a tua empresa, como a gente está sempre trocando em figurinhas e ideias. E eu tive agora com o Paulo, não faz nem 20 dias, almoçamos junto, o Luiz Fernando, falando de coisas boas, falando justamente assim, que prazer que vocês conseguiram, que nem ele falou, poxa, como foi importante, né? Passado menos de um ano, vocês já estão consolidando para o outro lado, com outra empresa, e da mesma forma eu vejo, poxa, que bom, né? A pandemia veio, a própria Atenas teve que se repensar, e às vezes talvez foi um momento importante para a própria Atenas. Hoje é uma empresa muito mais profissional. Estão muito mais sólidos hoje. Muito mais. Passaram, foram uma das empresas que se transformaram. A juventude dos dois também, né? A experiência do Paulo e a juventude dos dois ali, eu acho que foi a química, bem bacana. E mesmo os dois garotos, um é mais aquele cara um pouco mais sisudo, aquele cara mais preocupado com o resultado e tal, e o outro é o cara do relacionamento, é o cara técnico, o cara faz a mídia social. Então, assim, existe ali uma química e uma composição, uma sinergia ali muito positiva. Verdade. E também são pessoas, a gente é parceiro, o Neto era parceiro dele já desde o começo, foi um dos primeiros clientes. Hoje, eu falo sem medo nenhum de errar, nós somos o principal parceiro. Ele falou, né? Ele sempre fala isso. Nós somos o principal faturamento dele como canal de distribuição, né? Sim, é mesmo. E é o produto que a gente trabalha. Sim. Então, também muito baseado nessa questão de alinhamento. Eu tive num podcast deles, nós batemos um papinho rápido, e a palavra que deve reger os relacionamentos, seja eles quais forem, Carlos, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser na sua igreja, as pessoas têm que ter, as empresas, as pessoas têm que ter alinhamento. Você não consegue se relacionar, principalmente no longo prazo, com quem não tem os mesmos conceitos, né? Valores, não dos mesmos valores, não buscam as mesmas coisas. É exatamente então, isso. Não dá. Né? O pessoal fala, você consegue enganar pouca gente por muito tempo, ou por pouco tempo muita gente, mas os dois você não consegue. É fruto disso. Você estava falando do início do nosso relacionamento, foi bem assim mesmo. A gente logo assim, acho que percebeu seriedade, percebeu lastro. A gente é jovem, mas não é nenhum menino, né? A gente já viu de tudo nesse mercado nosso. Sim. Né? Então a gente percebe quando as pessoas têm essa história, esse respeito, e aí você precisa da chance, porque as pessoas hoje também estão muito preocupadas com essa questão de não poder confiar em ninguém, isso é muito triste. Então o Neto também é assim, eu também penso assim, a gente não fecha a porta sem saber o que tem dentro, a gente não tranca essa porta, então, só que a gente dá aquela chance. Mas aí a partir do momento que você experimenta isso e traz resultado bom para todo mundo, e fica aquela coisa positiva, nós fazemos uma parceria, e depois acho que nós vamos falar um pouquinho das razões da gente estar aqui, né? Sim, um braço comercial e outra parte técnica e tal. Mas a solução que a gente traz para os clientes, quando a Anel Betel oferece um serviço da rede, e a rede, né, é apresentada pela gente e vice-versa, é muita responsabilidade. É uma vida, realmente. Eu sempre trabalhei com produtos, com equipamentos de proteção individual, não que sejam menos importantes, mas é um calçado de segurança, uma luva, né? A hora que você está falando de um equipamento de altura... Você corta o dedo e fura o pé, mas você não morre de altura. Existem acidentes horríveis também, para membros inferiores, superiores também, que devem ser evitados, não tenha dúvida. Mas se você falar que um cara vai cair de algum lugar, um desnível... O risco é muito alto. É imediato. É imediato. Então a responsabilidade da gente... Então exige seriedade.
Eu sempre gosto de você falando do inox, você falando do dispositivo, você falando das coisas. E porque eu não deixaria de forma alguma nenhum dos membros da minha equipe comercializar um projeto que pudesse ter a mínima chance de dar errado e botar em risco não só o patrimônio de um cliente nosso, mas de uma vida. A vida, né? Então, principalmente nisso tem que ser muito alinhado, cara. Tem que ser alinhado. E você vê algumas coisas. Eu não sabia que você era engenheiro mecânico. Sabe como é que eu descobri? Essa semana, para você vir aqui, logicamente, a gente vai dar uma olhadinha na vida da pessoa, um pouco entender. Quando eu olhei, falei, o Alexandre me enganou até hoje. Porque eu vou lá, ele me questiona as coisas, eu fico falando, eu não sou engenheiro de segurança, nem engenheiro mecânico, muito menos. Sou técnico de segurança do trabalho, lógico, tenho muita especialização na área de projetos, na parte de sistemas. Temos uma vivência que é muito importante, é uma escola também, que é a vida. Mas assim, eu acho muito bacana que eu fui descobrir, e hoje você confirmou aqui a caixa preta, né? Que você é engenheiro mecânico, quer dizer, ele me testou durante todo esse tempo. Não, mas brincando, o que eu quero dizer é assim, se eu fosse uma pessoa que ultrapassasse o meu limite, você teria percebido. Com certeza. E isso que eu acho importante. A Neo Betel, quando nós fizemos a parceria, e a parceria começa, a gente vai falar muito sobre isso, ela começa a dar certo quando a gente percebe, de um lado, a tua equipe. Eu já elogiei. Ademir, Tiago, as pessoas com quem eu tive contato, pessoas que você vai num cliente e você percebe primeiro a postura do teu pessoal. Eles chegam, eles não são pessoas de ultrapassar o limite do conhecimento deles, por isso tem humildade, olha, daqui para frente é o Carlos, ou a equipe do Carlos. Então, de outro lado, você fala, ele tem uma equipe que sabe fazer o trabalho bem feito, que não vai colocar o nome também nosso e da rede em risco. Depois, por uma satisfação enorme, foi da Bergo, foi quando vocês colocaram a Bergo dentro do catálogo da Neo Betel. Aquilo ali foi muito importante, a gente guarda, marcou muito para mim, para a empresa. Legal. Porque eu sempre disse assim, mesmo que a gente nunca faça um negócio, aí estou falando de valores, dinheiro, né, que rege as empresas, só da Neo Betel ter dado a oportunidade de apresentar uma empresa desconhecida de Santa Catarina dentro do portfólio dela, isso daí já tem um valor que é muito maior do que tudo isso. E espero que daqui a pouco, na renovação do catálogo, a rede esteja lá. Tá saindo agora. Fazer o merecimento. Está saindo agora, hein? Se Deus quiser. Porque é justamente isso. Nós procuramos levar para vocês todo um suporte técnico, sabendo que vocês dariam continuidade. E deram e dão. E espero que a gente consiga manter essa parceria enquanto a gente estiver nos negócios. Isso é um dos motivos, né? E aí, justamente em cima disso, Anunciato, que eu gostaria muito que você falasse como é a política comercial da Neo Betel, porque eu sou uma pessoa antiga do ramo, posso dizer. Eu venho do tempo que quem dominava o mercado era os fabricantes. Real, Protein, Duráveis, Fortaleza Mogi, você também pegou essa época, num segundo momento, mas pegou. E daqui a pouco há uma abertura de mercado para o produto chinês. Eu estava lá na Proticap naquele momento, trouxemos a Moldex, fizemos a parceria da Uvex, viemos muito forte naquele momento, mas ali para frente explodiu o número de distribuidoras. Por um momento, muitas começaram e ficaram no meio do caminho, porque a proposta não era consolidada, não era uma proposta talvez viável, mas o que me chama a atenção hoje é que quem nasce, nasce grande. Eu sou do tempo, e você que era muita gente que tinha lojinhas, ou loja de solda, essas lojas de artigos em geral, ferramentas, ferragens, que vendia EPI. Daqui a pouco nós passamos para um modelo, né? Só assim, grandes. Hoje a gente pode dizer que nós talvez temos aí, sei lá, 20, você pode dizer melhor do que eu, 20, 30 distribuidoras de grande porte. E aí vem a diferença. Como que a Neo Betel, e você que vai me dizer, não vai contar o segredo, que eu sei que está dentro, mas como que a Neo Betel consegue ser tão forte? Porque hoje, eu vou dizer o que eu escuto no mercado. Vocês hoje são tão fortes como as multinacionais. E não é uma multinacional. Nós somos muito nacionais, não multinacionais. Muito nacionais, exatamente. Na verdade, Carlos, você tem razão. Eu comecei no negócio, na Vic, na Bracol, nós disputávamos mercado 20, 30 pares de calçado. Então a gente ficava na porta da Ford, eu sou da época da Auto Latina, velho. Sempre nas mesmas portas. Então, da Ford, da GM, da Voit, da Scania. Sim. Então era eu pela Vic, aí colegas que de hoje lá pela Fujiwara, outros pela Marluvas, grandes amigos, e a gente se degladiava por 20 pares de calçados.
Né? Quando o calçado era branco, então, eu tinha uma forração que agregava valor, a gente se pegava quase no tapa. E aí, realmente, começou com aquela abertura de mercado, as coisas foram evoluindo. Juntamente com isso, eu acho que o principal, Carlos, para todo o mercado que amadurece, e o nosso está longe ainda de pegar um nível de maturação que ele vai chegar, na minha visão, ele precisa do canal de distribuição. Porque, primeiro, os clientes, esses grandes... Você entrava, Carlos, você é da época, você sabe, você trabalhou na Protein, na Real, onde seja que você tenha trabalhado nesse modelo, você sabe que os estoques de uma Volks, de uma GM DPIs, era maior do que muito estoque de revenda de hoje em dia. Até por questões ali de econômicas, como inflação e tudo mais, eles se permitiam pegar um material que na época, eu sou do tempo que o pessoal falava que eu falava que eu ia vender EPI, o cara falava, ó, não é desse lado de compras, não é do lado dos improdutivos. Vê se pode chamar EPI de improdutivo. Hoje já mudou para indireto, já melhorou. Melhorou. Então, a gente ia lá e tinha compradores só para isso. E eles faziam um estoque grande. Então eles não precisavam do serviço, eles não precisavam, né, do estoque, porque eles estocavam. No modelo de gestão lá atrasado, as empresas se permitiam deixar capital parado num indireto, né, que eles chamavam de improdutivo. E aí veio se modernizando essa questão de gestão desses consumidores, e eles falaram, pô, peraí, quem tem que fazer estoque de EPI é o distribuidor, ou o fabricante. E outra coisa, a consolidação dos serviços. Então hoje nós temos grandes contratos com prestadores de serviços, com facilities, telecom, e nós somos líderes nesse mercado. Nós atendemos clientes com mais de 1.500 operações. E a gente atende em loco. Então o fabricante ele não consegue atender. E eu costumo falar que, principalmente pós-pandemia, eu brinco sempre o seguinte, a gente tinha os eventos da família, e aí a gente estava lá participando, muita gente nos conhece, mas algumas pessoas são apresentadas ali, né? E o cara via você bem ali e falava, pô, o que você faz? Aí eu falava, tá, eu trabalho com material, com EPI. O cara, EPI? Eu falava, equipamento de proteção individual. Ah, segurança? Câmeras? Eu falei, não. Aí eu já tinha até uma mímica, fazia capacete, óculos, luva. Ah, sei, já ouvi falar. Pô, isso é bom. Boa, é um mercadaço. Aí veio a pandemia, infelizmente veio a pandemia. O William Bonner todo dia falava EPI na televisão. Todo dia. Nunca se falou tanto. Nunca se falou tanto. Então, disso eu fui liberto. Porque eu chego na César, agora falo com o médico EPI, o cara fala, máscara. É verdade. Mas o que acontece? Mais ainda, e eu vou fechar meu pensamento, mais ainda hoje em dia, nós temos um concorrente por esquina. A farmácia vende EPI. Não estou dizendo que está certo. Mas a farmácia vende EPI, a casa de tinta vende EPI, a casa de mangueira vende EPI, o cara da elétrica vende EPI, o cara... Todo mundo, material de limpeza, o cara vende EPI. Então o que acontece? E o EPI que ele vende lá é exatamente o mesmo EPI que nós vendemos, distribuímos na Neobetel. Então você está perguntando qual é a magia? A magia é serviço. A magia é você oferecer possibilidades, soluções que estejam alinhadas com a necessidade de cada um dos setores e segmentos da economia que você trabalha. Então você precisa entender. Então eu falo muito para a minha equipe, nós conversamos muito sobre isso. Me tragam negócios depois de você conhecer quem está pedindo esse EPI, essa solução, esse contrato. Eu não deixo o pessoal passar na porta de uma empresa, Carlos. Passou na porta da empresa, a empresa quer mais uma cotação e manda lá 400 itens para cotar. Eu não coto. Eu quero entender que a minha equipe ajudou esse cara a pensar nesse bidding, nessa oportunidade de negócio. Aí é a mágica. Porque eu acredito o seguinte, nós podemos banalizar a venda do EPI, vender uma luva, um capacete, um óculos, banalizar. Ou nós podemos fazer de uma forma muito responsável e muito técnica isso. Eu me sinto absolutamente realizado. Você falou de ser engenheiro, eu sou engenheiro maquinzista, mas sempre até por necessidade inicialmente eu fui para vendas, né? Que eu precisei trabalhar logo cedo. E eu falo o seguinte, a engenharia, eu sou um apaixonado por número
e por engenharia. Eu sou apaixonado por máquina, por soluções tecnológicas. E quem me conhece sabe a minha maneira de... Acho que você já escutou falar sobre a minha maneira de gerenciar, de gerir as coisas. Eu preciso de número, eu preciso de dados para tomar decisão. É uma busca quase louca da minha parte. Então eu preciso desses dados, eu quero saber do mercado, eu quero saber do setor. Como eu te falei, uma das frentes de crescimento da Neobetel de 2016, 2017 para cá foi exatamente isso. Nós fomos para novas geografias. Hoje nós temos unidade em São Paulo, matriz de Jacareí, nós temos Rio, Minas, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo. E logo, logo, se Deus quiser, vem coisa nova por aí. Mas antes de ir, existe um estudo de necessidade. Tá, o que o mercado precisa, o que ele demanda? Então esse é o grande negócio. E hoje, além de todas as questões de administração do negócio, porque um distribuidor, da mesma forma que o cara não queria da fábrica, o fabricante, o consumidor indústria, o consumidor prestador de serviço, o consumidor ali um prestador de serviço ou uma outra empresa, uma construtora, eles não querem e não podem deixar dinheiro parado. Você imagina a gestão de estoque, de capital que a gente precisa. Hoje nós estamos chegando num nível de faturamento anual, realmente, né, como empresa nacional puro sangue, como uma das maiores do Brasil. Tenho certeza. E isso demanda uma inteligência de gestão de dinheiro, de fluxo de caixa hoje em dia muito importante. Porque eu vim lá de 95 até 2020 com uma estabilidade econômica que uma vez por ano eu virava na tabela. Agora você tem um contrato de distribuição, é todo dia, toda semana, uma estabilidade, né, uma volatilidade de preço gigantesco, uma evolução. Nós, como somos grandes prestadores de serviço, como a maior diferenciação nossa é serviço de entrega, né, logística, técnica, né, relacionamento técnico mesmo, de prestação de serviço, o custo operacional da minha empresa é gigantesco. Então eu preciso ser muito justo com essas questões aí de gestão desses números, né? Mas acima de tudo, é foco na diferenciação através de serviço. Porque produto EPI você encontra em qualquer lugar. E aí, falando um pouquinho da parceria com vocês, quando a gente está no nível que a gente está, vem responsabilidade. Vem responsabilidade. Então você tem que oferecer pacotes completos, seja em tecnologias de gestão, de controle de entrega de EPIs, seja hoje em dia, inclusive, com uma vending machine. Nós temos aí um pacote chamado o Tech Pack, Neobetel, né? O EPI 4.0 que a gente fala, que é uma solução de softwares, de equipamentos, né? Que são complementares. E também fez parte disso o seguinte: pô, peraí, o mercado está precisando, a partir da NR35, da NR33, de parceria técnica de desenvolvimento de projetos. E naquele momento eu falei, não, a gente é muito focado. Carlos, tem vários players, distribuidores que estão indo lá para fora trazendo produto com marca. Não é nossa estratégia. Eu e o Oswaldo Neto, a gente conversa muito sobre o seguinte: vamos ser excelentes no que a gente sabe fazer. E aí nós vamos agregando parcerias dentro desse com alinhamento para oferecer um pacote de soluções. E você sabe, a nossa parceria ela não está focada em lucro no negócio. É realmente para um cliente nosso chegar para a Neobetel e falar: eu estou com essa dúvida, eu estou com essa necessidade, eu estou com essa demanda. Eu tenho um parceiro bom para te indicar, nós vamos fazer esse trabalho junto. Mas, Alexandre, você falou, eu estou aqui com as anotações famosas. Uma das coisas que me chama a atenção de você hoje ter 6 unidades de negócio. Eu percorri 5, falta só do Rio de Janeiro, que eu ainda não tive a oportunidade de ir pessoalmente, mas já tive contato com teus colaboradores. O DNA é o mesmo. Isso eu quero deixar claro. Obrigado. E eu vou te dizer, eu fui gerente da Protein, fui gerente na Proticap, fui gerente na Enlau Química, pelo menos umas 4 empresas de EPI. O grande desafio que vocês superaram foi você ter um DNA único. Porque eu digo, já cheguei a ter 100 representantes. Na época da Protein, a Protein tinha 100 representantes no Brasil. Eu era supervisor de vendas. Não é fácil você conseguir que as pessoas pensem e foquem no mesmo objetivo. E o que mais me impressiona é que vocês criaram um monte de robô. Só que seus robôs eles têm inteligência própria. Porque o teu pessoal é muito preparado,
para aquilo que vocês propuseram. Você vai nas unidades, o cara já está com sangue na veia. Eu sou 24 horas, eu sou um cara de pilha ligada. E a pior coisa do mundo, você arruma um parceiro, você chega lá e aquela pessoa, para começar, demora, para pegar. Não, o teu pessoal, você chega, eles já estão tudo esperando, vamos que vamos, chega nos lugares, você está andando, o cara já está andando na tua frente, estão antenados, questionam, perguntam, falam de oportunidades. Quando teus gestores me ligam, olha, queria que você viesse para cá, já tem uma possibilidade aqui, outra ali. Então, isso nos trouxe muito, assim, tranquilidade, satisfação de trabalhar com a tua equipe. E o que você falou, o resultado, para mim, já tenho. De ter uma empresa como vocês, parceira da rede. Isso já é um grande resultado. E é lógico, se a gente puder ampliar, e eu sei que toda vez que a gente amplia essa parceria, nós estamos levando segurança para alguém. É isso aí. Isso é o mais importante. Eu nasci dentro da segurança do trabalho, porque se pensar que com 13 anos eu fui para a Protim, e passei por muitas coisas dentro dessa área, além de algumas também que eu fiz em outras áreas, que a gente já pode falar em outro podcast, mas sempre voltado à segurança das pessoas. Fui até dirigir a ambulância do bombeiro, aonde a minha preocupação era a vida. Com certeza. Então, assim, se tem uma coisa que eu me preocupo 100% é a vida das pessoas. Então, toda vez que um parceiro, como a Anel Betel, nos convoca para uma missão, que nem hoje de manhã eu estava no Vale do Paraíba com a Carla, a tua técnica, eu vou com toda a responsabilidade de não decepcionar ao teu cliente, em primeiro lugar, ao teu técnico que confia aquela responsabilidade em mim, e de poder levar informação e trocar informação. Então a gente tem muito isso daí. E uma das coisas que você falou, né, eu vou dar assim, a minha opinião de fora. Por que a Anel Betel cresceu tanto e tem tudo para crescer muito mais? Vocês respeitam as parcerias. E o grande problema, você sabe, é o conflito que existe entre as empresas que já se estabeleceram nesse ramo, algumas já passaram, já foram embora, outras estão tentando voltar porque erraram nesse caminho, e eu sempre digo, um dos piores erros que eu percebi de fora, até porque se a gente está há muito tempo no mercado, a gente também tem um pouco mais de senso crítico. É aquela coisa de não respeitar o parceiro. Aqui a gente não vai falar jamais de empresas, mas eu tenho no mercado uma empresa que ela se tornou, para mim, uma grande referência negativa. Ela chegou no topo da pirâmide e despencou da pirâmide numa velocidade impressionante. E foi tudo porque o DNA da empresa, a gestão da empresa era, em primeiro lugar, não respeitar os fornecedores, seus parceiros. E aí pagou e paga o preço caro. Então, assim, a vida da Anel Betel, ela só tem a crescer. Se hoje a Anel Betel tem 20 anos, não parece. Ela já parece uma pessoa muito mais velha, muito mais experiente. Que vai dar certo. E vai, porque eu não sabia que só tinha 20 anos. Eu sei, conheci o Neto. Uma empresa com 20 anos. Porque o pai dele, né, existe uma história do pai, do Neto. Mas não era Betel. Não era Betel. Era uma empresa que deu início lá, que não era Betel. Mas vendo o Neto, aquela também, né, um rapaz jovem, ele mais jovem ainda. 42. 42. Faz hoje 42. Faz hoje 42, exatamente. Então, um cara tão jovem, com uma visão tão empreendedora, aí traz uma fera que nem você. Soma tudo, e a equipe que vocês conseguiram, porque vocês tiraram do mercado o que tinha de melhor. A gente vê as pessoas que vão chegando ali, que já passaram em outros... Carlos, deixa eu te interromper, que você falou um negócio agora que eu... Não, eu quero mesmo. Eu entendo, mas assim, eu vou falar uma coisa pra você que eu abomino. Quem falar que eu tirei alguém de algum lugar, você pode ir contra. Graças a Deus eu vou explicar por quê. Os melhores estão procurando a gente. Eu abomino a prática. Você tira as pessoas. Vocês são bons. Não, mas eu não. Você atrai. Mas eu vou falar. Mas nunca ninguém vai poder falar que o Alexandre Anunciato ligou para alguém e convidou essa pessoa quando ela estava trabalhando. Eu também nunca liguei para ninguém. As pessoas me procuram. E tem uma prática no mercado aí que eu não estou gostando. E quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Eu só não vou falar quais são, mas isso é péssimo. Não, sim. O termo é esse. As pessoas, elas se atraem pelas coisas boas. Mas vamos lá. Eu vou falar, a primeira parte que você perguntou dessa questão da uniformidade que nós temos aí dos profissionais que trabalham nas nossas unidades. O que acontece, Carlos? O grande responsável por isso é o Oswaldo Neto. Ele é um cara que, como ele carregou muita pasta, ele trouxe a Anel Betel onde ela está. Até 2014, 2016, ele trouxe sozinho. Lógico, com todos os colaboradores que ajudaram muito em todos os setores da empresa. A primeira leva de funcionários da empresa ainda está conosco.
A empresa, na nota fiscal 01 de 2020, está conosco. É uma das maiores montadoras industriais do país. Eu não vou poder falar o nome dela aqui, até porque senão amanhã vai chover, um monte de concorrentes na porta. Como já estão, mas não vou falar, mas a nota fiscal número 01 da Neobetel ainda está. Ainda o cara está lá. Né? É um dos grandes clientes nossos ainda. Ele imprimiu algo na Neobetel muito forte com a questão do trabalho. O Neto é incansável. A palavra dele não faz curva, ele fala e é verdade. A transparência, como te falei, que é o principal valor nosso. É muito fácil trabalhar com o Oswaldo. Você só não pode deixar algum cliente ligar para ele e falar o seguinte, ó, alguém da tua equipe me prometeu alguma coisa e não me entregou. Carlos, mas o cara se transforma. Então, todo mundo só tem esse segredo. E quando a gente contrata, e eu tenho algumas pessoas que multiplicam isso para mim, e uma delas eu não vou deixar de falar, que é o Denison, que é meu gerente nacional de vendas, você conhece ele? Sim. Esse cara, ele vai entrevistar as pessoas, elas já chegam para falar comigo já sabendo como é que a gente é. Sim. Então, são inúmeros os profissionais que eu percebo que têm uma capacidade, uma habilidade grande em comercial, tem carteira de clientes, tem tudo, mas não tem a atitude da Neobetel. Eu juro para você, eu passo, eu não contrato. E eles já estão no nível, a minha equipe de gestão já está no nível, né? A equipe tática também já não traz para dentro do negócio. Então esse é o principal. As pessoas têm esse DNA. E o grande responsável foi o Oswaldo, ele até hoje me cobra disso. Uma das poucas cobranças que ele me faz ainda é a manutenção disso. E ele vai ao mercado, ele tem outras atividades, mas ele ainda vai ao mercado. Toda vez que ele viaja, ele vai nos nossos clientes e ele afere isso. E é um dos poucos donos da empresa que chega a dar o cartão e fala, ó, qualquer coisa, você me liga. E os caras ligam. Né? E os caras ligam. E aí você estava falando do seguinte, da parceria e dos profissionais. Então você está chegando num ponto que eu falo sempre, desde que eu cheguei na Neobetel, é um conceito que eu tenho para distribuidor. E acho que se aplica para todos os negócios, mas eu tenho para mim um tripé de sustentabilidade do nosso negócio. Ponto número 1, pé número 1. Os clientes nos entenderem como a melhor solução para comprar seus produtos e ajudar na proteção dos seus colaboradores. Os parceiros comerciais, como eu falei, a Neobetel não importa nada e não fabrica nada. Nós somos distribuidores, nós somos canal. Então, nós temos que ser sentidos, nós temos que ser reconhecidos pelo mercado importador e fabricante como o melhor canal, o canal de excelência para comercialização dos seus produtos. E o mais importante de todos, a gente precisa ser o sonho dos melhores profissionais do mercado como local de trabalho, onde eles possam desempenhar com tranquilidade. Eu quero dar muita tranquilidade. Tem meta arrojada, tem tudo. Senão não sobrevive. Mas eu vi uma vez na porta da 3M, eu li um negócio escrito: contrate os melhores e deixe-os trabalhar em paz. Eu penso muito nisso. Verdade. Então eu contrato gente boa, com atitude boa, para poder dar autonomia. E eu tenho autonomia. Eu sou um executivo da empresa. Sim. E eu tenho muita autonomia de trabalhar. O Neto me dá muita autonomia de trabalhar. E eu repasso isso para todo mundo até a ponta. Nós temos uma opção que é raridade no mercado, que até as entregas nossas são quase na totalidade com carro próprio. Você sabe disso, você vê lá a quantidade que nós temos lá. Todos os colaboradores da logística externa são treinados, todos eles. Então eles não vão simplesmente no cliente, qualquer dúvida, qualquer situação de um equívoco ou de qualquer item equivocado ali na nota fiscal. Eles são treinados para entrar em contato com a nossa equipe de assistência ao cliente na hora, em loco. E eu não vou chutar a porcentagem correta, mas uma porcentagem enorme dos casos são resolvidos na hora. Então, as empresas realmente reconhecem na Neobetel esse padrão. Porto Seguro. E esse Porto Seguro. E falar em segurança no nosso mercado. É o Porto Seguro. Precisa ser. Então, pode parecer falta de modéstia, mas não é. E infelizmente nós estamos no mercado respeitando muito os concorrentes, respeitando muito as marcas, mas que precisa evoluir bastante na seriedade, na condição dos negócios. Né? Então,
respeitando muito os nossos concorrentes, existem concorrentes excepcionais também, que nos dão muito trabalho e nos forçam a ter uma musculatura bastante forte e ser muito rápido. Né? Eu tenho muitos colegas, eu prezo muito pelo bom relacionamento. Nós não temos inimigo no mercado, nós temos concorrentes ali. Se você perguntar, eu tenho um fluxo muito grande com pessoas que têm o meu cargo nas empresas concorrentes, e eu tento ser o mais aberto possível. Sim. Eu acredito muito no seguinte, Carlos. Eu acredito muito que nós, executivos desse mercado, empresários desse mercado, colaboradores, trabalhadores desse mercado nosso, nós temos uma responsabilidade muito grande de fortalecer isso. Uma empresa que investe em segurança, ela é muito... além de tudo, a vida dos colaboradores, além da imagem, além de tudo mais, ela é muito mais produtiva. Ela é muito mais rentável no final do dia. Entende? Então eu acredito que isso tem que ser trabalhado o tempo inteiro. Então eu quando vou para uma visita, quando eu vou para o mercado, eu e minha equipe, você pode ter certeza, nós não vamos falar de venda de EPI. Isso é consequência. A gente quer consultar. A gente tem esse desejo, a gente quer consultar. A gente quer promover. E acho que isso tudo acaba dando certo. Alexandre, você falou algumas coisas. Como é bom conversar contigo. Muito obrigado. Eu tenho que dar esse depoimento. Porque quem entrou nesse setor há tantos anos quanto eu entrei, você também já está fazendo aí um bom período na área. Nós temos uma frustração que a gente nunca vai deixar de falar em todas as entrevistas, eventos que a gente participa. O nosso mercado ele é pobre, pela importância que ele deveria ter. Hoje eu tenho ainda assim uma mágoa desse setor, porque nós tratamos da vida das pessoas. E nós ainda não levamos a sério esse setor como deveria. Quando eu digo nós, a gente também tem que ver até onde a gente tem uma parcela de responsabilidade. Alguns profissionais contribuíram mais, outros menos. Eu vou dar um exemplo para você. A FISP. Eu posso dizer, porque eu acho que quem está há 47 anos no setor, provavelmente eu devo ter ido na primeira e na maioria delas. Já fui pela Protim, com estandes de 200 metros quadrados, fomos premiados na Proticap como um stand maravilhoso que nós fizemos numa determinada FISP, onde eu lancei a criança, o futuro da segurança, e nós levamos uma escola, pegamos uma autorização para isso, e levamos a crianças vestidas de colete refletivo. Essas crianças entraram, deram uma volta em toda a feira, pararam a FISP. Legal. E chegaram no stand da Proticap, e lá tinham 2 motos da Harley Davidson, com equipamento, que a Proticap era um grande fabricante de impermeáveis, então a gente tinha roupa, e então o nosso, vamos dizer assim, o tema nosso era sinalização, portanto as crianças entraram com colete, chegaram no stand, depois tivemos toda uma recepção, foi um negócio muito bonito. Essas crianças devem ter 60, 65 anos. Provavelmente. E essas crianças marcaram muito pra gente, porque eu queria mostrar que a segurança ela precisa sempre pensar, né, futuro. Mas enfim, e a FISP, ela já teve inclusive um momento que ela ficou tão desfocada que parou. Não sei se você lembra, mas a FISP ela vinha todo ano, ou na época era todo ano. E houve um momento tão conturbado que se perdeu tanto o foco da FISP, né? Porque virou festa, virou outras coisas lá, que simplesmente as empresas que eram sérias tiraram, vamos falar, o patrocínio para a FISP. E aí, então, José Roberto Sevieri, na época, teve que refazer a FISP, porque estava sendo totalmente desfocado. E aquilo foi eu estava no meio desse momento, porque realmente aquela foi vamos dizer, a FISP da luxúria. Desculpa eu falar, mas foi essa expressão. Não sei se não foi aquela que foi no ITM Expo. Foi no lugar ali na Zona Oeste, ali, se não me engano. Foi o único ano que teve ali, 99. Eu sei onde você está falando. Eu sei. Ali foi feio mesmo. Ali foi feio. Então teve um ano que foi feio demais. Infelizmente, naquele ano eu estava lá e eu era um gerente de treinamentos da Protim na época. E eu vi aquilo tudo que eu vi lá dentro, realmente falei, está na hora de parar. Então a segurança ela tem essa dificuldade. Infelizmente, muitas empresas, que acho que elas que deveriam puxar à frente essa visão de um mercado que a gente precisa evoluir, elas atrasam. Quando chega um momento da FISP que a FISP desfoca e vira uma festa,
Eu acho que isso não é legal, eu sou contra, respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que o que faz na FISP é certas coisas que se apresentam na FISP e fica fora do que é o contexto de uma feira. Mas é ao contrário do que acontece do que a gente estava conversando, Carlos. É quando se foca na venda, quando se foca no comércio. Toda empresa precisa de lucro. Esse é o... Todo o mercado precisa de faturamento. Nossa empresa sobrevive disso. Né? As ONGs, se não tiverem um fluxo de dinheiro, de capital ali, não vão para lugar nenhum. Precisa, o dinheiro move o mundo, não tem jeito. Não adianta ser romântico, não tem. Não. Só que é o seguinte, tudo tem seu limite. Tem tudo. E eu vou falar, cada vez mais, existem profissionais na segurança do trabalho, na medicina ocupacional, preparados com muito nível e que demandam seriedade. Não eles querem mais isso. Não adianta você entrar lá com blá blá blá, que não vai. Tá aqui, ó, seriedade, para dizer que a gente falou coisas diferentes. É isso aí. Hoje, quando eu visito as empresas, eu vou falar 2 momentos bem rápido para você. No passado, nessa época, as pessoas diziam assim, o que vai ter de bom na FISP? Essa era a pergunta. E pós-FISP, era mais degradante ainda quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, eu fui lá no stand da tua empresa, que é avião, hein? Você sabe o que eu estou dizendo. Aquilo para mim era a morte, porque o investimento que era feito, aquilo que a gente queria pensar da segurança, uma oportunidade de você trazer o Brasil todo e pessoas de todas as regiões para um lugar e poder falar e respirar segurança, você ouviu uma coisa daquela, era muito triste. Hoje, graças a Deus, quando você fala com as pessoas, hoje de manhã, eu com a tua técnica, quando comentei na saída da visita lá na empresa que a gente teve, eu comentei, vocês vão visitar a feira que vai ter agora, a Expo Proteção? Pessoal, não estamos sabendo, aí a tua própria colaboradora falou assim, nós podemos viabilizar porque vocês são clientes, têm contrato conosco, interessa muito que vocês estejam conosco. Ela usou um termo lá, só estou assim... que alguns parceiros nossos vão investir ali. Isso. E aí a pessoa disse, nossa, eu não sabia, eu quero ir nesse evento. Então as pessoas estão querendo ir pelo tema que tem o evento. Isso. E isso mostra uma mudança. E ele poderia ter sido acelerado esse processo, não foi. E aí eu vou culpar quem está no setor há mais tempo, empresas que não entenderam que, como você falou. Eu, desde que eu comecei a vender EPI, fui um carregador de pasta, porque esse é meu início de origem, né? Eu sempre pensava assim, eu vou visitar uma empresa. Eu vou fazer a pessoa parar a sua atividade para me atender. Seja o comprador, técnico de segurança. O que eu tenho de bom para levar para ele? Eu vou agregar, né? Eu tenho que agregar. E talvez isso daí foi uma das coisas que eu aprendi. Na época nós não tínhamos todas as ferramentas que tem hoje. E nem as informações. Na época, se você não fosse até a Fundacentro ali na Capote Valente, você não ia ler nada, porque não tinha internet. Com certeza. Então eu ia na Fundacentro, conversava lá com o pessoal, via os testes de EPI, depois tive a honra e a sorte que a Protim tinha um laboratório próprio, conheci muitos engenheiros, pessoas que me ensinaram muito sobre segurança e sobre equipamento. Então eu me especializei ali dentro da Protim no próprio laboratório, mas quase todo mundo não tinha essa coisa. Quando eu comecei a viajar ao Brasil fazendo palestras com o pessoal da revista CIPA, chegar, por exemplo, no Intercipa da Amazônia, que eu fiz 2 anos seguidos, palestrante, era uma honra que... É uma coisa assim, você chegava como uma autoridade, você era recebido no aeroporto. A abertura desses eventos era feita pelo governador. É muito gratificante, né? Eu me lembro do Ceará, que nós fomos fazer acho que era não sei o que, Norte, chamava, tinha um nome esse evento. O governador estava na mesa das autoridades, eu representando o sindicato dos EPI. Isso eu era um garoto de 20 e poucos anos de idade. Então tinha pessoas querendo a mudança, mas era muito mais pessoas que não estavam entendendo o que o setor queria. Hoje eu vejo a Neobetel, e aí é para falar da Neobetel mesmo, que a Neobetel, ela entendeu isso aí. Então, há 20 anos atrás, quando o seu neto desenvolveu esse DNA em laboratório, ele colocou essa seriedade, e o resultado não pode ser outro, não vai ser outro, eu tenho certeza disso, né? E você, como gestor, eu te digo o seguinte... Muitas pessoas vão dizer, mas o Alexandre não é o dono da Neobetel? Quando você ouvir isso, você vai dizer, eu estou no lugar certo, no caminho certo. Eu ouvi isso agora. Quando eu fui para fechar o projeto Bergo, as pessoas ficaram até decepcionadas. Mas você não era o dono? Não, nunca fui o dono. Mas todo mundo achava que era o dono. Sabe por quê? Eu tratei aquilo como se fosse meu. E aquilo transpassa para o mercado e o mercado te dá o retorno. Quando a rede foi para começar, foi tão fácil que nem eu até agora acredito. O Jefferson, meu sócio, ele olha para mim e ele diz assim, estamos conseguindo tanta coisa, será que o homem abriu a porteira para nós? Tem muito termo hoje em dia moderno, né? Modernês aí de gestão, né? Que é cabeça de dono, né? Visão de dono.
E eu falo para você, Carlos, não é o Alexandre, não, e isso é uma das razões. Nós temos hoje mais de 200 colaboradores lá, nós temos 200 donos no negócio, né? Até porque somos sócios do Neto, assim, na missão, mas mais do que isso, todos nós temos uma visão, assim, realmente de dono do negócio, e não nesse sentido mais piegas como está sendo feito, porque a gente realmente se importa com o negócio. Valorização. Ele vale a pena pra caramba. O Neto, além de tudo, o Neto é um cara que vale muito a pena. É isso. Ele vale muito a pena e eu quero, é legal. A gente tem que aprender. Eu quero me espelhar muito. Os proprietários da Bergo foram pessoas que foram muito leais comigo, com os colaboradores. Eu estou procurando fazer a mesma gestão com as pessoas. Eu digo para você, eu tenho hoje a honra de ter funcionário meu ganhando mais do que eu ganho meu sócio. É muito legal. E a minha folha de pagamento ela é muito próxima do que eu e meu sócio tiramos hoje da empresa. Então, hoje eu tenho um número de colaboradores que todos ganham acima da média de mercado. Isso aí. Quando eu digo que a gente tira pessoas do concorrente, mas é nesse sentido, eu nunca liguei para ninguém, sei que vocês nunca ligaram, mas quando a pessoa olha a tua proposta, ela vem. Ela olha, quando ela vê a oportunidade, a porta está aberta, ela vai vir. Carlos, e alinhamento? Alinhamento. O parceiro comercial tem que ser alinhado, o fornecedor tem que ser alinhado. E, obviamente, quem coordena isso são as pessoas. Eu falo muito para todo mundo, não é CNPJ que faz negócio com CNPJ. É CPF que faz negócio com o CPF. E é. Entendeu? Não é? É gente. Não adianta. A gente representa o CNPJ. Não Vendo, existindo alinhamento, a coisa vai acontecer. E se não deu certo hoje, mas as intenções são boas, o objetivo é o mesmo, uma hora ou outra vai acontecer dessas empresas estarem alinhadas ali, servindo bem. E aí, toda a cadeia, né? Recebendo, vendendo para empresa séria, fazendo seu dinheiro, sabendo dividir com os colaboradores, isso é muito importante, né? Nós somos uma empresa, eu acho muito legal, Carlos, você já foi lá na nossa sede algumas vezes, nós estamos tentando fazer dois investimentos, agora nós compramos o terreno do lado, vamos fazer um investimento grande ali, mas o estacionamento vai ter que ser aumentado. Por quê? Isso nos dá satisfação enorme. Porque não é só mais gente que está chegando. As pessoas que estavam conosco estão comprando seu carro, estão comprando sua casinha, estão evoluindo. E a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. Deixa eu falar uma coisa para você rápido sobre isso. Você falou do carro. Quando eu fui para Jaraguá do Sul, onde hoje eu moro, lógico, cidade de vida, qualidade de vida em Jaraguá do Sul, o PIB é muito alto, porque as empresas, a maioria faz a participação de lucros, tem a VEG, por exemplo, hoje chega a fazer 2 participações de lucro no ano, que a gente até brinca, a VEG fez participação hoje, as agências de automóveis vaziam no dia seguinte, porque a economia é muito forte em Jaraguá, e eu fui para lá e fui aprender. 2 coisas eu vi em Jaraguá do Sul, que eu cheguei lá há praticamente 20 anos, eu nunca vi placa de emprego vazia, sempre tem vaga. Então, quem quer ir para lá, prosperar, trabalhar, vai ter a sua oportunidade. Mas a cidade é muito disciplinadora também. Então, ela cobra de você que, se você quer morar no primeiro mundo, você vai agir como o primeiro mundo. Uma das coisas, o estacionamento da empresa, ele fica lotado antes de abrir a empresa. Porque quase todas as pessoas têm carro, ou praticamente todas as pessoas têm carro. A maioria tem seu imóvel próprio. Então, nós temos, assim, pessoas que a maioria tem seu imóvel, tem seu carro, e porque as pessoas realmente é diferenciado. E quando a rede nasceu, foi com esse propósito. E eu, até a semana passada, no sábado, eu postei, graças a Deus, a nossa frota aumentou, mais um veículo adquirido no sábado. Eu vi. Esse novo agora, mais um. Sábado legal. Fui para retirar aquele, graças a Deus pudemos comprar mais um. Então, agora já a nossa equipe já vai ter mais um veículo para viajar. E aí um colaborador viu, ele pegou e mandou para mim, ele mandou uma foto e falou, não tinha te falado, mas quinta-feira eu troquei de carro. Isso é a melhor coisa do mundo. É demais. Isso é demais. Não, a gente... Não é? É muito bom, é muito bom. Precisa estar todo mundo bem. Tem que estar bem. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô, como te falei, na maioria da minha experiência foi como diretor comercial. Então é praxe, né? Por mais que mude as tecnologias e tal, você faz ali uma avaliação mensal do mapa de comissão, de comissionamento dos representantes, da bonificação dos colaboradores. Eu gosto de números. Não, mas eu gosto muito de falar um negócio. Eu falo para muita gente já escutou isso de mim. Eu faço com o Neto, ele faz questão de todo mês fechar esse número comigo, a gente senta junto e faz o negócio. Cara, é verdade que eu vou te falar. Ele só pede para abrir o relatório do cara quando o cara ganhou menos do que o outro mês. Ele fala, pô, mas o que aconteceu? Perdeu um cliente grande, ele está com um problema.
Não é aquele cara que olha o negócio quando o cara ganha muito e fala, pô, abre aí que eu quero ver o que, né? Sim, sim. Te juro. E infelizmente eu já passei por oportunidades que vieram assim. Sim. O cara ganha menos, tá bom, né? É. Lógico, eu falo, a gente tem que sempre fazer uma política que seja saudável para o colaborador e para a empresa, para ambos. Mas é gostoso entender, ver o neto contente, feliz, que os caras estão se dando bem. Ele fala, não, Deus abençoe. Ele fala, é bacana, é praxe, é muito legal, isso aí é muito bacana. É uma experiência bacana para quem é proprietário de uma empresa. Igual, você vê, eu que faço a folha, não é nem meu sócio. Até porque eu tenho experiência em contabilidade, tenho formação na área pública, em administração pública. Então eu mexo com contabilidade. Não gosto, mas faço porque é uma necessidade. Se tem uma coisa que eu gosto é quando eu fecho o cartão de ponto de todos eles, porque eles têm hora extras, eles têm as viagens. E aí quando eu fecho, que eu vejo que deu mais do que o mês anterior, eu fico satisfeito. E tem mais ainda, virou o mês, eu exijo da contabilidade que já venha os olerite. Se eu puder pagar dia 1, 2, eu pago. Eu não faço pessoas esperar. Se tem um feriado, tem um fim de semana, vai cair na segunda-feira, eu quero. O pessoal vai viajar. Falta 5 dias para pagamento. O que eu falo? Pague, deixa o pessoal fazer sua compra, deixa o pessoal fazer seu planejamento familiar, que eles vão sair daqui com a cabeça tranquila. Agora, sai para viajar, depois você paga o funcionário, ele tem que, à distância, administrar a vida dele. São viagens longas, onde Carlos, tem que ter eu acredito muito em energia. Não é isso? Isso gera coisa muito positiva. Muito. Muito positiva. E mais do que isso, você lá, com o número de colaboradores que você tiver, ou como nós temos 200 e poucos, são embaixadores teus. São embaixadores. A gente faz as festas da empresa, e essa semana teve... Eu vi sábado uma festa, imagina que eu não vi. Tinha até balão. Foi espetacular. Foi espetacular, já estou sabendo a sua foto. E a família toda lá, e você percebe, eu recebi vários testemunhos ali de pessoas que a família ama a Anel Betel. Isso, é o mais importante. Porque você tendo 6 unidades em expansão como nós temos, o que acontece? O nosso time está viajando bastante. Então eu tenho gente ali que tem bebê de 6 meses, de 4 meses. Eu peguei a esposa do Laudenir, o Laudenir é meu head lá de logística. E ele está viajando mais do que motorista da Cometa, eu falo. E eu pedi perdão para ela lá no sábado. Eu falei, estou tirando muito o Laudenir de casa, eu sei. Mas olha, eu estou tomando providências, isso vai acalmar. Mas... Voto de confiança mas é isso. Mas olha a importância, olha o impacto disso na vida pessoal do cara. Não tem dinheiro. Não. Então, se o cara não amar o negócio, se a empresa dele também, se a esposa dele, se a companheira, se os filhos não estiverem apoiando isso é péssimo. A rede, ela cobra muito dos colaboradores a questão família. Eu cobro demais. Eu sou muito chato para essas coisas. Eu cobro. Eu falo, se você tiver mal com a tua família, não saia para viajar, porque você vai acabar com a sua família. Não, com certeza. Ponto. Você precisa estar muito bem equilibrado com a tua vida, com a tua família, bem resolvido para você viajar. Meus colaboradores viajam 20 dias, já chegaram a ficar um mês. Se você não tiver uma estrutura, você não vai para lugar nenhum. Está chegando ao final de uma grande entrevista aqui. Você falou que o Neto vai nos clientes e conversa com clientes e deixa o cartão. Deixa o cartão. No primeiro podcast, eu e o Jefferson dissemos o seguinte: a rede não tem serviço de atendimento ao consumidor, não tem saque. O saque é os donos. Eu faço questão, e o Jefferson, estar nas obras, conversar com os clientes. A nossa equipe tem autonomia para muita coisa, mas eu sempre digo, não me veja como proprietário da empresa. Eu estou ali à tua disposição. Tanto é que sábado, domingo, eu estou recebendo ligações, e-mails, estou organizando. Por quê? Porque nós queremos sempre estar perto das pessoas. Futuro, para a gente poder encerrar. O nosso futuro principalmente da Anel Betel. Nós temos aí agora um evento que foi lançado no último sábado, que a gente pode falar, em algum momento vai estar no nosso podcast. No mês de julho, vamos estar juntos na região do Mato Grosso, lá na cidade de Sinop, levando um evento que eu tenho certeza que vai realmente... Já começou, eu publiquei no sábado, já estou recebendo diversos contatos de entidades, pessoas, gestores de grandes multinacionais do agronegócio, porque eu vou levar um time de feras em parceria com a Anel Betel, com a Atenas, com a Dalmed, que é uma empresa de saúde ocupacional de Santa Catarina, aonde a médica do trabalho, isso até para uma novidade para você, a doutora Roberta, ela vai lá fazer em palestra de encerramento. Ela vai dizer o que é a alimentação de um trabalhador em espaço confinado e altura. Ela vai dizer quais são os exercícios físicos que é importante, a atividade física para esse trabalhador. Legal. E se ocorrer um acidente, quais são
na época do tratamento que a pessoa tiver o caso do engolfamento, é muito difícil tirar uma pessoa viva, mas vamos torcer que essa pessoa saia, ela com certeza ela deve ter algumas sequelas, principalmente na área pulmonar, respiratória, e essa médica vai falar principalmente de exercícios para recuperação, ela vai falar de alimentação pós um trauma como esse, vai tratar um pouquinho da questão psicológica também. Legal. Então ela vai levar para as empresas, para o agronegócio, uma gestão de saúde, que vai ser a palestra de encerramento, que vai ser o bolo da cereja, a cereja desse bolo que a gente vai fazer lá. Legal. Então a gente conta com a Neobetel, como sempre contou, você já me falou, vamos estar juntos, eu tenho certeza, mas assim, sempre levando aquilo que é a proposta de ambas as empresas, né? E eu queria que você falasse, para poder encerrar, futuro da Neobetel, futuro do Alexandre, que eu espero que seja cada vez mais próspero lá dentro da grande empresa que é a Neobetel. E agradecer ao Neto e a todos vocês. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. É uma honra enorme estar aqui com você, pela seriedade, né? A gente gosta de vincular o nome da empresa da gente, com gente boa. Com empresa séria, né? Verdade. Nós temos essa responsabilidade. E eu vou vir aqui, quantas vezes você falar para vir, eu venho. Eu quero que você venha contar aquelas histórias que você começou. Vai ter momento que nós vamos abrir o baú da segurança. Vai ser uma só pro baú. Eu tenho alguns amigos já também de 40, 50 anos no mercado. A gente dá muita risada quando a gente conversa e lembra de coisas. Eu brinco. Outro dia eu estava falando de você, não sei o que. Eu falei, o Carlos vendeu a linha de vida que fez a Arca de Noé. O estaleiro que vendeu a linha de vida foi o Carlos, brinquei. Então, futuro, Carlos, eu, como uma pessoa muito crente na divindade, aí eu vou deixar na mão deles. Estamos construindo uma empresa com um alicerce muito forte para o futuro, e pensando muito, já muito conectado com essa questão de futuro, de tecnologia, de dinâmica de atendimento do mercado de segurança no futuro. Nós estamos aí abrindo muita discussão sobre como é que vai ser esse modelo, como é que vai ser essa dinâmica de atendimento. A gente quer ter um passo à frente, a gente quer inovar e vamos estar muito abertos a isso. Mas nunca perdendo esse foco na segurança e na responsabilidade. Eu acredito sim que a Neobetel tem nos próximos 5 anos um caminho aí de bastante crescimento ainda, né? Porque principalmente no Brasil, falar de coisas acima de 5 anos eu vou te falar, já começa na bola de cristal, né? Mas eu acredito... 5 anos é um bom prazo. Mas eu acredito num crescimento bacana, independente de modelo de governo, independente do que for. Eu acho que nós temos tanta necessidade de desenvolvimento em infraestrutura, em educação, em saúde, em assuntos... são enormes. A gente que visita o Brasil, as estradas que a gente cruza por aí, né? A falta de cuidado que existe com todas as populações e tudo mais. Verdade. Então eu vou falar para você, e tudo isso vai EPI, Carlos. A base do nosso mercado deve crescer demais. Então eu falo muito pro pessoal, e na convenção do último ano eu falei, pessoal, vai ter mais onda aí, e o negócio é passar parafina na prancha, porque nós vamos surfar mais ainda. E vira e mexe o pessoal coisa comigo e falou, estou passando parafina na prancha. Então eu acho que a minha visão é muito otimista. Independente de qualquer coisa. Eu estou muito otimista. Eu acordo otimista e quero sempre dormir otimista, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu quero deixar um grande abraço para toda a equipe. Obrigado. Certo? Obrigado. E que a gente possa se encontrar. Vou dar aqui um símbolo da nossa empresa para você. Vou tá? usar, uma modesta Não, vou usar. no teu lazer. Eu vou usar porque, como você sabe, mesmo a falta de cabelo. Telhado, é isso aí. Muito obrigado, Carlos. Vou usar com carinho. Um grande abraço para todos vocês da Neobetel. Obrigado. Valeu mesmo, viu, Alexandre? Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.